Bom, então nós vamos dando sequência aí ao nosso programa de hoje. Então nós vamos dar sequência aí ao programa de hoje, procedendo, portanto, à leitura, não é? Procedendo, portanto, à leitura, como foi assim combinado e tratado e assim subscrito pelas partes, não é? Nesse dia 16, 11/11/2023, nessa hora 16/16, nessa hora 16/16, 11/11/2023, né? Você vê que naquele momento, pontualmente, nós encontramos aí essa data, era um grande código. Você pode aferir que esse vídeo foi feito agora, né? E nós acertamos aqui no 16/16. 11/11/2023, tá certo? Então esses aí são os números: 16, 11/11/2023. Existe mais um código aí que está implementado, criptografado, e é também uma mensagem aí, mas isso aí é coisa lá dos serguianos, viu, meu filho, que estão se comunicando com outros planetas, não só com o seu, não, né, meu filho? A gente tá se comunicando com vários polos, né? Agora, em todos os lugares, em todas as ocasiões, os serguianos dispensam o mesmo respeito e a mesma educação, meu filho. Se a gente vai até você e você não pode nos atender, a gente te procura, a gente fala em você o tempo todo, porque a gente não esquece de ninguém, a gente menciona todos aqueles que a gente encontrou, a gente honra todos aqueles que conversaram, que passaram pelo nosso caminho, pela nossa história e pela nossa construção. E é claro, né, meu filho, para o bem ou para o mal, né? Quem vai qualificar, quem vai homenagear, é claro que vai fazer isso em nome das coisas boas que aquela pessoa fez, né? Que estão aí estampadas, né? Onde são elas sobre as quais a gente pisa, né? Foram eles que edificaram a nossa cidade, né? Então, eles é quem financiaram e orquestraram essa construção, é claro, né? Muitos homens e mulheres que estiveram de fato aí à frente das obras, né? Muitos homens, além de idealizarem, eles também produziram, eles construíram com as suas próprias mãos, com o seu próprio suor, né? Então esses homens aí têm que ser duplamente homenageados. Claro, né, meu filho? Ele trabalhou com a mente e com a mão, né? Ele foi um sábio, né? Ele foi, de certa forma, um grande sábio. Bom, então, nisso daí ele acertou plenamente, então tá mais do que congratulado, né, meu filho? É claro, claro. Mas agora todo mundo já sabe, a gente tá, o motivo de estarmos aqui agora é a leitura, então, por fim, do estatuto, não é? Do estatuto do Partido Ordem, o mais novo partido do Brasil. Esse partido que está em fase de homologação, do nosso, é idealizado, é fundado, é presidido, né, é orquestrado pelo grande mestre, né, o Samuel, novo Messias, né? É claro, né, a gente imagina que isso aí pode ser até sinal de uma profecia, né? Porque muito se fala em novos Messias, né? Agora, é uma questão só de apuração, né? Você vê que novos Messias já estão surgindo, né? Sempre surgiram, né, ao longo da história, né? Isso aí é natural que aconteça, né? É claro que aqueles que escreveu lá o texto sagrado, né? Se foi de fato Deus, se foram outros ainda que ainda talvez tivessem o ordenado, né? Ele não sabe, ele não tem como saber. Então, a gente tem que respeitar profundamente a sua religião, meu filho, a sua fé, a sua crença. É por isso que você é homenageado, você é homenageada, está aqui hoje, porque você fez tudo o que fez em nome de um algo maior. A gente sabe que você tem uma fé, a gente sabe que você tem uma profissão, a gente sabe que você tem uma religião, não é? Então, meu filho,
É claro, o seu espírito é abençoado por alguém, né, meu filho? A gente já percebeu isso, a gente se deu conta disso, né? Certas famílias foram mais abençoadas no sentido de estarem à frente aí dessas construções, né? Organizando, né? Através aí das suas próprias disputas, através aí da sua batalha no dia a dia, do seu esforço em vencer a adversidade, né? Que muita gente passou quando chegou aqui no Brasil, muita gente aproveitou, muita gente viveu de braços cruzados, só curtindo, só se deliciando, às vezes fazendo até o mal, né? Mas mesmo assim, tudo isso daí, né? Tudo isso daí tá dentro dessa lógica de que nós estamos apresentando, de que estamos falando, né, meu filho? E apresentando aí com todo o cuidado do mundo, né? Mais uma vez para você e para a gente poder partir para a leitura aqui do texto do partido, do estatuto, o estatuto do Partido Ordem. Vamos aguardar aqui para ver se vai entrar. Eu estou enrolando aqui porque não estamos entrando aqui. Estamos pedindo acesso aqui. E aí, se nós obtivermos o acesso, nós vamos então acessar aqui o link para poder abrir finalmente o estatuto do grande Messias. Vamos ver o que a gente consegue. Então tá bom. Vamos adiante, porque eu pedi para reiniciar, para atualizar aqui, né? Se der tudo certo, a gente vai adiante. Mas a gente vai, de alguma forma aqui, ó, já expor aqui o que a gente precisa. Não adianta, a gente tem que falar, a gente já fez todos os comentários aí, já deu os recados que a gente precisava de dar. Porque o que a gente pode acrescentar é o seguinte, a gente estava até pensando nisso mais cedo, né? Tivemos discutindo isso daqui na Assembleia Serguiana, e aí nós deliberamos a seguinte questão, olha, é claro, né? Você está chegando para conhecer a pessoa que vem de tão longe, né? Seres que vêm de tão longe. Claro, meu filho, primeiro você precisa se ambientar, né? Se ambientar, conhecer, não é? Você não está sendo forçado agora a nada não, meu filho. Se você não se conectar conosco agora, você terá toda a oportunidade do mundo de fazê-lo no futuro próximo, né? Então fique tranquilo, meu filho, fique tranquilo, né? Fique tranquilo. E veja bem. Não. Reiniciar não. Não, aí deu errado aqui, meu filho. Não é para reiniciar o computador, não. Não. Bom, então a gente adverte só essa questão, né? É o seguinte, se você tá vindo com uma novidade, claro, você tem que primeiro esperar que a pessoa absorva aquilo ali, compreenda, né? Veja a seriedade, a dedicação que está por trás ali, né? A necessidade de alguém que está chamando, né? Clamando pela sua atenção, porque tem algo importante para ser dito, né, meu filho? A gente gosta geralmente das pessoas, os serguianos gostam, né, das pessoas, né? Mas eles têm um compromisso maior, meu filho. Agora eles não estão em nome do carinho, do amor, não, né? Da fraternidade, não é nada disso, não. Nós estamos em nome aí da razão, viu? Os serguianos apelam para a razão, porque nós temos dito, né?
O amor é muito bom, né? Isso pode ser, inclusive, o nosso próximo ideal, né, meu filho? Mas hoje não pode ser esse, não, meu filho. Hoje tem que ser o respeito, né? Quando você respeita, você mostra, você demonstra que você tem apreço, que você tem, portanto, carinho efetivo, né? Cuidado, zelo, né? Dedicação, né? Consideração, né? Reconhecimento por essas pessoas aí, por exemplo, que fizeram tudo isso daí por nós todos esses tempos, esses empresários, essas empresárias, esses políticos, esses médicos, esses juízes, esses advogados, esses homens aí que estiveram, esses policiais, esses padres, né? Esses pastores, esses professores, né? Esses homens e mulheres aí que trabalharam, que fizeram, que construíram efetivamente, né? Toda essa edificação da cidade, né? É claro, essas duas grandes cidades, você imagina quantos anos, meu filho, lá no passado, lá para construir uma Betim e uma Betim e uma Contagem, hein, meu filho? Você imaginou? Como é que a gente demanda tempo para construir uma Betim e uma Contagem? Agora, é claro, se os serguianos, por eventual adquirirem uma tarefa dessa de reconstrução, né? Porque os serguianos também têm esse tipo de serviço, né? Endossado aqui no Brasil, né, meu filho? É só você procurar, né? E aí, é claro, e aí se você pegar um grande projeto, né? Um grande projeto de transformação de uma área, a concepção é toda serguiana, meu filho. Ela é toda serguiana. Agora, o projeto é claro, ele é todo encomendado. A gente vai encomendar só os melhores ou aqueles que você desejar, aquele da sua confiança, né? Aquele que você já tem gosto pela arte dele, porque é preciso um novo projeto urgente, né? A nível de esfera moral, né? Esfera normativa, né? Esfera mais especificamente através do direito, através de uma imposição de uma lei, né? Que preveja penas muito altas, que preveja penas altíssimas para aqueles que daqui para frente desrespeitarem as regras de construção, né? As regras mínimas, né, de construção que devem ser pelo menos dobradas aí nos termos todos atuais em que ela se encontra, né, meu filho? Né? Isso aí é para poder negociar talvez dentro disso daí, né? Agora, é inegociável, né? É inegociável que daqui para frente todo aquele que cometer qualquer desrespeito às regras lá de ocupação, uso e ocupação do solo, né? Qualquer criação de novo bairro que não atenda à demanda mínima que é a criação de uma fossa séptica para cada residência, não é? Com um tratamento, pelo menos um tratamento de água, já tornando-se possível a água purificada mais adiante, porque a gente sabe que tem vários níveis, né, de purificação, né? Mas a gente pode trabalhar com estágios de primeira, segunda, terceira e quarta categoria, meu filho, devolvendo uma água potável do outro lado. É claro, é só você estudar um pouquinho que você é capaz disso daí, meu filho, tá? Não seja burro. Aliás, os serguianos estão num grande projeto aí, que está correndo a parte de tudo aí, que a gente trata com muito carinho, que é a busca do serguiano universitário, né? O Serguiano Universitário é um projeto onde você, que é universitário, meu filho, né? Ou você, minha filha, que está vendo aí a propaganda, você vai falar com seu filho, porque às vezes ele está lá perdendo tantos neurônios, né? Tantos neurônios, queimando tantos neurônios, né? Porque é preciso essa poda aí, essa queima, né? Para o terreno para a nova safra, né? De pensamentos, de ideias e de ideais, né? Então, meu filho, é claro. E aí você acorde lá seu filho e fala, ó, vai lá, meu filho, vê, tem um programa aí dos serguianos universitários, né? Você que está já do 7º período em diante, né? Do 7º período em diante somente, né? Você vai entrar sem redação. Agora, se você estiver abaixo disso daí, meu filho, e quiser fazer parte, aí você faz um telegrama para os serguianos aí, você escreve, tá? De próprio punho ou digita, né? Expõe aí os seus motivos da sua vontade de fazer parte conosco aí desse projeto, tá certo? E você que tem mais sendo universitário, qualquer idade, né, que tenha, se estiver acima do 7º período, né? Se estiver acima do 7º período,
né, você vai simplesmente entrar em contato conosco e vai aderir ao projeto, né, se for da sua vontade. É só isso, basta a sua vontade. Né, não é te cobrado mais, evidentemente, mais nada. Né? E nós vamos ainda ver o que é possível aí, no auxílio aí à sua recepção, evidentemente, quando você vier ao Palacete Sergiano, né, a todas as dependências, todas as colônias aí sergianas espalhadas no Brasil e também no mundo, né, você vai então dentro desse projeto futuro, né, isso não é agora, né, meu filho, não seja burro, né, não seja burro. A gente tem algumas poucas colônias ainda em fase de criação, grandes embriões. Aliás, outro dia o menino falou aí que isso é muito sério, né? Ele falou o seguinte, olha, a mulher vai perder a função de gerar, né, assim, a função biológica, a função de gerar novos seres, né? A ciência já vai reproduzir tudo isso daí, vai fazer tudo por conta própria, né? Quer dizer, isso é um alarme, isso é muito sério, né? Agora, meu filho, você tem que, tudo bem, mostra mais um pouco das fontes, onde é que você viu isso daí, né? E por que você chegou a essa conclusão, né? Bata um papinho com os sergianos, né, sobre isso daí, a gente quer saber onde é que você ouviu isso daí, quem foi que lhe contou, né? Onde foi que você leu, tá certo? E aí, é claro, a gente, se achar que é interessante realmente, né? Porque a gente tem que fazer, tipo, de repente, uma votação, né? De repente a gente faz uma pequena votação só no grupo aqui, né? Claro, não é nada muito grande não, meu filho, uma votação pequena aqui no grupo. E aí a gente delibera se isso aí realmente é importante, né? Se isso vai trazer repercussão, se isso vai trazer adesão com os sergianos, se isso vai se tornar se tem viabilidade para se tornar um grande projeto, um projeto vencedor, se na verdade do fundo do seu coração e da sua alma, do fundo da sua razão, do seu sentido, da sua emoção, você consegue ao mesmo tempo conciliar direita e esquerda, né? Se você consegue conciliar direita e esquerda, né, meu filho, as duas partes do seu lóbulo cerebral, né? E aí você então faz essa ponte aí, consegue esse intermédio aí, né? Adquire esse produto maravilhoso, imenso, que é a doutrina sergiana. Tá certo, meu filho? Chancela isso daí, vamos adiante. Vamos ver agora se abriu aqui a leitura, porque finalmente chegou a hora da leitura, né? Não vai dar para fazer a leitura toda do trabalho do menino, não, do Samuel. Viu, Samuel? Nós tivemos um... Aí, abriu agora, Samuel. Agora nós vamos sentar aqui Nós vamos agora, meu filho, vamos deitar. Agora, como se diz, né? Nós vamos deitar. Nós não vamos nem falar, não. Vamos adiante. Olha, anote aí você, meu filho, minha filha, Diário Oficial, saiu no Diário Oficial da União, tá certo? Na seção 3. Nós não vamos tirar ali o Salve o Ser Humano, não, porque é a nossa campanha, ela é permanente. O Pix ali para fazer a sua doação, meu filho, que é a partir de R$1, e investimento, que é a partir de 100, né? Você vai fazer lá Pix 31 98808 6228, repetindo 9, né? DDD 31 8808 6228 8808 6228. Tá certo, meu filho? Então, grande abraço, sergueiros da Terra. Vamos para o Diário Oficial da União, seção 3, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Que maravilha é essa? Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Que maravilha! Que lugar é esse? Nós já gostaríamos, que grande palácio deve ser esse, hein? Que grande lugar de bênção, né? Às vezes não tem muita sofisticação, mas com certeza é um celeiro aí de alguma alma privilegiada a gente vai encontrar ali dentro. Há de haver ali uma safra, uma pedra, uma pérola ali na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Olha aí a profecia sergiana. Aviso de registro de diplomas. Bom,
para fins do disposto no artigo 21 da Portaria MEC número 1095, de 25 de outubro de 2018, esta instituição informa que foram registrados 92 diplomas no período de 9/11 de 2020 a 9/12 de 2020. No livro 5, registros de 35.058 a 35.149. A consulta dos registros pode ser verificada pela página http://www.reitoria.uri.br. Em 9 de março, tudo isso ao mês de dezembro de 2020. Subscritor Arnaldo Nogaro, aquele que é o reitor da URI, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Pois bem, então você veja bem, meu filho, o Partido Ordem está aqui, ó. Nós fizemos aí a campanha, né, de leitura, vamos fazer mais tarde a live aí para você acompanhar, tá certo? Vamos só conferir se está gravando direitinho, para a gente não ter nenhum problema. Tá indo muito bem. Então nós vamos, com todo o respeito do mundo aqui ao Samuel, porque... Tá certo, Samuel? A gente pensou muito bem em fazer isso daí com muito carinho, porque esse trabalho é importante, né? Esse trabalho é importante, tá cuidando de um sonho seu, né? É o sonho, né? Você tá compartilhando esse sonho aqui com outras pessoas, né? Então vamos ver o que a gente pode compartilhar. A gente não vai conseguir ler, claro, nem 10% hoje, né? Nem 10%. Só se a gente, de repente, vamos ver como é que a gente procede, mas a gente vai fazer a leitura integral, né? Nós vamos fazer a leitura integral, mesmo que a gente gaste mais ocasiões, tá certo? Não tem problema não. Então vamos lá. Programa do Ordem. Nesse momento a gente pode pôr uma música, claro, porque é para todo mundo, né, dar uma descansada, né, do que foi falado até agora. Os serguianos passaram muita informação e agora a gente vai então prosseguir aí a leitura com muita honra, né, com muita satisfação, o programa do Ordem, tá certo? Bom, então o Partido Ordem, né, o Ordem só aqui colocado, tem como objetivo empunhar a bandeira com patriotismo. Ok, é muito bom. Olha, os serguianos já pediram aí toda a liberdade do mundo, né? Foi essa condição que eles impuseram, né? Para poder aí a liberdade, né? E desde o início a liberdade foi proclamada lá com esse cidadão, né? Esse Messias, né? O mundo lá dos Samuéis, né? Esse menino que veio lá do mundo dos Samuéis, né? Então, você veja bem, foi estabelecido desde o início a paz, né? A paz sob qualquer hipótese ou condição. Então, não é, meu filho? Então, a nossa luta aqui é para ver quem é mais benevolente, né? Benevolente para a transição, né, meu filho? A transformação, né? Quem é que vai contribuir mais, né? É claro que as partes haverão de perceber o seguinte, meu filho: se o sucesso, né, do seu amigo, né, meu filho? Se o sucesso do seu amigo, né, for um sucesso que se realiza só apenas a partir do seu fracasso, meu filho, essa é a única condição, né? Porque você, nesse sistema, você tem que ganhar para o outro ser derrotado, né, meu filho? É claro, a gente não é burro, a gente já entendeu isso, né? Muita gente não entende o sistema capitalista e fala que ele é bom, né? E não percebe que ele está decretado ali naquele sistema a sentença da sua própria morte, né, meu filho? Da liberdade sobre a sua vida, né? O Estado, né? Com quem mais ele se
se vincular, né, haverão de apropriar ou se apropriarem da sua alma, né, meu filho, da sua força, né, de trabalho, da sua razão, da sua força de vontade, né, meu filho? É claro, não seja burro. Então a gente está muito bem tratado lá nesse ponto. E aí o que acontece é o seguinte, a gente vai lendo e já vai fazendo aí os elogios e já vai fazendo aí as críticas, tá certo? Bom, então, em respeito ao artigo, voltemos então. Então o ordem, né, tracinho, tem como objetivo empunhar a bandeira com patriotismo, né? Muito bom, meu filho, claro, patriotismo, ok. Sensibilidade, sustentabilidade, claro, meu filho, muito bem, né? E família, ok, muito bom. Patriotismo, sustentabilidade, família. Patriotismo, né? São bandeiras, né? Ó, então tem como objetivo empunhar a bandeira, né? Então vamos empunhar a bandeira. Qual que é a bandeira, né? Existe a bandeira aí do ordem, a gente tem que divulgar aí a bandeira do ordem. Como é que ela é? De que feito? De que cores? Que cores ela tem? Quais são os símbolos dessa bandeira, né? Nós precisamos saber aí e conquistar e ganhar ter a oportunidade de empunhar essa bandeira aí, né? Onde vão constar lá então os princípios, né? Os fundamentos. Nós acreditamos que do patriotismo, a sustentabilidade e a família, né, meu filho? Aí precisa explicar tudo isso aí depois, né? Tudo bem. Nas suas origens, em um momento único, então tem como objetivo empunhar a bandeira com patriotismo, sustentabilidade, família nas suas origens. Família nas suas origens. Bom, em um momento único da democracia brasileira. Em um momento único da democracia brasileira. Ok, se for o único aí, como estão pensando os serguianos, ótimo. Muito bom, meu filho, ou seja, um momento único, né? Quer dizer, não haverá mais momento de ninguém, né? Nós vamos aí fazer as honrarias aí àqueles que merecem, aqueles que trabalharam, e depois disso a gente faz aí um momento único, né, meu filho? Onde não é momento de ninguém, né? A gente se reúne não é para encontrar, não é para homenagear ninguém, nem parabenizar ninguém, nem o apresentador. Não, nós vamos falar em nenhum momento de nada sobre isso, meu filho. Quem patrocinou, quem fez, quem não fez, quem investiu, quem não investiu, quem comprou. Isso aí tudo é doação do povo, qualquer povo, meu filho. E o nome de ninguém é marcado ali não. Ninguém sabe quem doou. Foi o povo, foi a empresa, não é preciso declarar não, meu filho. Ninguém sabe quem doou. É proibida a divulgação. Esse dinheiro vai todo para o cofre, um cofre que vai ser resguardado, né? O Estado, se quiser, pode verificar, qualquer instituição em particular pode averiguá-lo, né? Qualquer instituição em particular pode averiguá-lo, né? Se assim o desejar, não há necessidade. E aí, então fará-se essa espécie aí de referendo, né? Essa espécie de avaliação, né? É a mesma coisa que estão propondo lá em Betim e em Contagem, os serguianos da terra, né? Porque eles pensam o seguinte, olha, essa semente prosperou aqui nessa cidade, né? Essa cidade que é tão categórica, né? É tão significativa, né? É tão importante, é tão objeto de referência, né? É tão modelo, né? É tão inspiração. Essa cidade é muito grande perante as demais, né? Sobretudo Contagem, né? Betim também, igualmente, né? Então, você veja bem como que a gente prospera, né? E cresce numa cidade dessa, né? E não vai aí prestar uma homenagem aos, né? Isso é a homenagem dos serguianos aí, a esses homens e mulheres aí, porque a gente vai para outras cidades e percebe que são cidades menores, né? Que não tem a mesma extensão que a nossa tem, que não tem os mesmos trabalhos que a nossa tem, que não tem as mesmas culturas que a nossa tem, que não geram as mesmas coisas que a gente gera e faz, né? Então, a gente tem que homenagear essas pessoas aí. Então a gente propõe um referendo de antemão, que é o seguinte, né? O Estado, a Câmara, qualquer instituição que quiser endossar o projeto serguiano, vai submeter, né? A gente vai ser submetido em primeiro momento à vontade do povo, né? O povo que vai se manifestar. Agora, os serguianos é quem se obrigam aí em
em colher essas assinaturas, se forem necessárias, ou mesmo a manifestação gestual ou até expressiva, né, de um símbolo ou da repetição de um brado, de uma ordem, de um princípio, qualquer coisa dessa natureza, meu filho, qualquer coisa que faça referência e que seja uma prova, uma comprovação de uma nova estimulação no homem e na mulher, de Contagem e de Betim, né, meu filho? Naquele rico e naquele pobre, naquele velho e naquele novo, né? Naquele cidadão, né? Seja um cidadão do bem ou do mal, naquele cidadão que deve e aquele que não deve para o Estado, para aquele que está preso e para aquele que está solto, para aquele que está saudável e para aquele que está enfermo, meu filho. Para todos, né? Isso aí, se for o momento único da democracia, se essa for a concepção do momento único da democracia, de que fala lá o Samuel, o novo Messias do Partido Ordem, o programa do Ordem que está sendo lido aqui agora, então, é claro, vamos ver se está gravando direitinho. Ok. Então, se é tudo isso daí, meu filho, o que a gente tem para dizer? A gente tem para dizer que a gente tem que ligar aqui agora a energia. Ótima lembrança. Vamos lá então, vamos adiante, tá? Acompanhe você aí. E nas suas origens, em um momento único da democracia brasileira, após o combate à corrupção política, né? Então, após o combate à corrupção política, né? Então, após o combate, então está dizendo, houve um adendo aqui, uma espécie de adendo, né? Esse após aqui é um adendo, porque ele pode estar sendo até irônico, né? Na leitura toda do parágrafo, você vê que você está vendo que ele está sendo até irônico. Desculpa, porque você veja bem que essa ironia aqui vai de encontro ao serguianismo, né? De certas formas. Porque você veja bem, meu filho, se você, em primeiro lugar, não observa que o grande problema, esse problema aí é um dos grandes problemas, é o problema aí da corrupção política, né? Mas veja bem, a gente só concorda com o Ordem agora se a gente puder fazer um adendo aqui, né? A corrupção política, tomando-se política no seu sentido lato sensu, evidentemente, né? Sentido amplo, né, meu filho? Né? No sentido amplo, né? E não no stricto sensu, né? Que é o sentido restrito, né? A gente gosta de trabalhar com esses conceitos de amplo e restrito, porque você veja bem, meu filho, a corrupção política, ainda mais se você associar a política à corrupção, né? Aí você vai ter aí a formação da corrupção política. Isso daí, meu filho, é tarimbado demais, né? A gente sabe, né? Os serguianos não estão atrás de corrupção, de extermínio da corrupção de fim, né? Combater, não. Nós não temos essa pretensão de combater a corrupção política, não, meu filho. Não seja burro, meu filho. Não seja burro. Os serguianos não estão combatendo ninguém. Viu, Samuel? Isso aí pode ser mudado à frente, se for, né, do interesse de vocês. É só a opinião, é a crítica aqui dos serguianos. Mas tá ótimo. Se essas coisas, inclusive, já são assim, né, porque foram pensadas dessa maneira, esse texto aqui, de repente, tem que ser mandado aí sem nenhuma alteração, né, só com uma intervenção dos serguianos posteriormente, né, que vai constar aí de algum cartório, a gente registra isso em algum cartório, e fala que isso aqui está ele está posto aqui numa linguagem enigmática. Claro, né, meu filho, não faz alteração nenhuma e manda assim, porque o que acontece? Se você, por outro lado, fizer um vídeo com a intervenção do filósofo, né, e referendando ali, chancelando aquele enigma, né, decifrando aquele enigma ali,
É claro, né, meu filho? Fazendo a sua interpretação, a leitura do filósofo, intérprete, filósofo, faz toda a diferença, né, meu filho? É claro, sobretudo o filósofo da utopia, né, meu filho? O filósofo político. É por isso que política é nesse sentido aqui, ó, lato sensu, em sentido amplo ou total, né, absoluto, para os serguianos completamente integral, meu filho. É claro, lá para sérvios. Agora, para a Terra, a gente, e para o Brasil, evidentemente, a gente tem que ir com cautela, tá? E saber separar o mundo do Brasil, né? Quer dizer, saber entender o papel do Brasil perante o mundo, né, meu filho? Que é muito importante. Então, essa leitura desse programa aqui, é por isso que a gente faz a leitura com grande honra. Esse documento aqui é um dos documentos mais belos, a maior honra que os serguianos têm recebido nos últimos tempos é exatamente essa daqui, meu filho, não tenha dúvida, tá? A gente fica muito feliz com essa oportunidade aí que nos deu o grande Samuel, né? O presidente aí do Partido Ordem. Então você veja bem, o Ordem surge da vontade de um povo, porque, claro, a corrupção política, nesse sentido, nós estamos nos corrompendo politicamente, né? Em todos os sentidos, né, meu filho? A gente se corrompe no sentido político estrito sensu, a gente se corrompe na ordem, no direito, na moral, na saúde, na doença, a gente tem se comprometido em todos os papéis, em todos os cargos da nossa vida, como pai, mãe, filho, filha, né? Avô, avó, né, meu filho? Claro, né? E marido e mulher, evidentemente, né? Companheiro, companheira, né? A gente às vezes tem errado muito nisso daí. E é claro, então essa perspectiva tem que ser uma. Agora, a conexão, né, e o futuro, né, a conexão com o futuro, sobretudo, né, meu filho, esses aí tem que ser pensados profundamente por você. Não se esqueça, meu filho, você que está acompanhando a leitura aqui do texto do Partido Ordem, de ler esse trabalho aqui, que está concorrendo ao cargo de utopia, né, meu filho? Essa aqui é a grande profecia do mundo que está concorrendo aqui nesse texto. Então você veja bem, os serguianos estão fazendo a intervenção. O Ordem surge da vontade de um povo em busca de resposta aos princípios democráticos. Resposta aos princípios democráticos. Por buscas do princípio da isonomia, economicidade e imparcialidade da coisa pública. Por buscas do princípio da isonomia, economicidade e imparcialidade da coisa pública. Ponto. No aspecto político, 1. Em respeito ao artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí ele coloca lá e transcreve o artigo 4º, né? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Número 10, inciso 10, Romanos, concessão de asilo político, parágrafo único, ponto, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. 2. No tocante à relação inserção social, respeito ao meio ambiente, desenvolvimento econômico e aplicabilidade de políticas públicas, termos mais atuais, premissas da sustentabilidade, defendida pelo partido, sem apologia a termos ideológicos. O Ordem defende a prevalência do trabalho alicerçado com base na ideia de sustentabilidade. Dentro destas perspectivas, buscar harmonia e superação de diferenças na relação em distribuição de emprego e renda. 2. O Ordem entende que, em respeito à Constituição Federal e premissas constitucionais, cabe promover o debate propositivo e equilibrado, sempre defendendo o aprimoramento constitucional em diálogo permanente com a sociedade, preconizando esse debate
a partir das demandas e direitos adquiridos. A partir das demandas e direitos adquiridos. Muito bem. O Ordem luta pela melhor qualificação do profissional, sendo facultativo a ele o direito à educação dos filhos, cultura e direitos individuais, sociais e políticos. 3. No aspecto social, o Ordem, número 1, o Ordem tenha na educação o fator transformador em todos os aspectos. Por quê? Havendo a necessidade de vigilância permanente sobre todas as obrigações constitucionais do Estado brasileiro, oportunizando e ofertando uma educação permanente e com dinâmica social e global. O Ordem defende que chegue a todos os outros modelos de inclusão, programas que possam ser desenvolvidos em conformidade às demandas, diminuindo analfabetismo funcional, analfabetismo digital, analfabetismo político, analfabetismo constitucional. É esse... Bom, tudo bem. Analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional. Tá certo. Analfabetismo funcional. Meu Deus do céu. Que grande tropeço que você está criando aqui para os serguianos, meu filho. A gente pode pensar numa mudança disso daí, mas vamos tentar explicar isso daí. Vamos lá, meu filho. Vamos tentar trabalhar aqui. Olha. Ok. Né? O analfabetismo funcional, o analfabetismo digital e o analfabetismo político, né? E o analfabetismo constitucional. Tá certo. Funcional, digital, político, constitucional. Funcional, digital, político, constitucional. Né, meu filho? É muito anal, né? É muito anos, né, meu filho? Tá certo. Não tem jeito, não. É por isso que a gente precisa de um momento único, né? Um momento único, né? Um anos único, né? Um anos único, né, meu filho? Um ano único, né, meu filho? A gente precisa de um ano único. Um momento, um ano junto, um ano único, né, meu filho? Um ano único. Um ano único, né, meu filho? Um ano único. É um ano único. É isso, a gente precisa de um ano único, né? Um ano único, né? Um único momento, né, meu filho? É claro, né? Claro, porque realmente todas essas pessoas aí são analfabetas, né? São, nesse sentido, né? Funcionalmente, digitalmente, politicamente. Agora, a universidade brasileira precisa ter espaço, recursos para o desenvolvimento da tecnologia global e desenvolvimento científico, que hoje não tem o seu tamanho e importância reconhecidas. O Ordem defende a bandeira de luta pelo ensino técnico, que com conjunto com as esferas de ensino superior podem sim promover um avanço muito maior tecnológico. Um avanço muito maior, um avanço tecnológico muito maior, um avanço muito maior tecnológico. Ok. O Ordem defende como instrumento social o melhoramento e aplicabilidade de mecanismos de defesa da criança, do adolescente e da melhor idade. Ok, melhor idade. No aspecto econômico, o Ordem defende que modelos econômicos priorizem a indústria brasileira e efetivamente entre em pauta, oportunizando à classe produtora do Brasil uma carga tributária menor e abertura de mercados para nossos produtos. Muito bom, menino. No aspecto do meio ambiente, o Ordem considera indispensável que a exploração dos recursos naturais seja feita de maneira sustentável e soberanamente nacional. Que belo pleonasmo, ficou muito poético.
estabelecendo-se o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Claro! Fiel ao princípio do desenvolvimento sustentável, o Ordem entende ainda que o meio ambiente e os recursos naturais constituem patrimônio do bem e defende sua exploração nacional, de tal forma que sejam legados através de gerações. Claro, meu filho, você vai pôr isso aqui é para colher na geração futura. Olha, quer explorar? Ok, meu filho, mas o recurso é para o futuro, né? Você não vai poder usar agora não, viu, meu filho? Isso aqui é para o futuro. Isso é para os seus filhos, lá no futuro seus netos, seus bisnetos, entendeu? É assim que tem que ser explorada as riquezas, né? Agora, o lucro dela já é revertido agora ao seu benefício, né? Porque são consertadas aí cidades, né? Os serguenos oferecem esse trabalho de revitalização, de reerguimento, né? Cria o seu seguro, o seguro da sua residência, né? E porque tem esse seguro aí que é a nível universal, né? É a nível universal. Então, ele tem essas pretensões, né? Já espalhou-se aí, né? Enquanto propositura, informação a todo o universo, né? Nós estamos fazendo a tradução aí do texto de Sergios para o inglês e mais outras 5 línguas maternas e nós vamos adiante aqui. Então, estabelecendo esse equilíbrio. Fiel ao princípio do desenvolvimento sustentável, o Ordem entende ainda que o meio ambiente e os recursos naturais constituem patrimônio do homem e defende sua exploração nacional, de tal forma que sejam legados através das gerações, é o que os serguenos estão dizendo. O Ordem atribui ao Estado a responsabilidade por um constante monitoramento ambiental, urbano e rural e de fronteiras. Claro, o Ordem enxerga no Estado o responsável direto pela fiscalização dos aspectos relacionados à ecologia, defendendo a política de vigilância sanitária ativa e eficaz. Claro, tem que ser eficiente. No aspecto internacional, defender os direitos do cidadão brasileiro que desenvolveu seu trabalho no exterior através das respectivas embaixadas brasileiras. Defender os direitos do cidadão brasileiro. Que interessante, que boa novidade, menino. Tá certo, eles estão lá, eles estão precisando desse salve aí, né? Então vamos lá. Você vê aí que esses atentados aí, embaixadores recentes aí, nós tivemos um caso aí que repercutiu, né? Um ataque aí, uma afronta, enfim, a um diplomata. Agora não nos recordamos aí exatamente o que aconteceu. Bom, o Ordem reconhece o estabelecimento de uma nova ordem e, chama o Brasil a usufruir de seus direitos e cumprir seus deveres constitucionais. No final eles são semelhantes aos serguianos nisso daí, né, meu filho? Primeiro ele falou em nome do bem, depois ele falou em nome do mal, né? Tá certo, meu filho, é lógico, tem que trabalhar com os dois lados, você tá querendo conciliar, né, meu filho? Eles mudam de lugar a todo momento, ora um sujeito que é bom faz e comete algo que é mal, e ora aquele que é mal, às vezes comete na sua ideia e no seu ideal, ele comete o bem, né? Isso acontece, meu filho, esse desengano, esse desenfeite aí que os serguianos estão fazendo, em todas as filosofias precedentes, né, anteriores, aquelas remotas, os serguianos estão fazendo aí o desenfeite, o desencantamento aí dessas doutrinas e dessas religiões, tá certo? Isso é um trabalho de desencantamento, mas não é agora, esse trabalho não é, isso aí vai atingir só as novas classes, né, meu filho? As novas classes que já são lá as classes, que são as classes dos novos humanos, né? Os novos seres humanos, né? Esses do futuro próximo. Então você já vai descontaminando, né, meu filho? Você já vai descontaminando, agora não. Né? Por enquanto não. Por enquanto a gente continua aí respeitando, né? Nós não estamos aí fazendo guerra e combatendo nada e nem ninguém, tá certo? Então isso aí fica a dica aí para o Messias, né? Então já deixou bem claro aí que está em nome da nova ordem mundial,
né? Se ele está dizendo, olha, o ordem reconhece o estabelecimento de uma nova ordem. É claro, é a nova ordem mundial. Claro, meu filho, mas qual nova ordem mundial, meu filho? Não é essa qualquer uma que você ouviu falar aí não, meu filho. É essa que chancelaram lá os serguianos, né? Eles estão dizendo, olha, se há um projeto, um plano de uma constituição, de uma nova ordem mundial que seja pautada por sua vez, né, meu filho? Não na venda dos seus filhos, não no roubo, né? Na tomada, né? Na apreensão dos seus filhos pelo Estado, né, meu filho? Não, meu filho, né? É a sua vinda de bom grado, né, meu filho? É a participação cada vez mais espontânea, né? E legítima, feita com muito amor. É só você passar agora, meu filho, aquele amor todo que você tem pela sua mãe e pelo seu pai, mas que você não expressa ele no dia a dia, meu filho, fica tudo no vão, né? Para não dizer em vão, né? Fica tudo no vão, para não dizer em vão. Isso tudo aí, meu filho, que é o amor que você sente no coração por si mesmo, né? E é o esforço que você faz pelo mundo, né? E por todas os conflitos que você vê à sua frente, né, meu filho? Como é que você se põe aos conflitos que você encontra à sua frente? Você logo sai, se distancia deles com medo de sobrar para você, né, meu filho? Você diz que não mexe com isso, né, meu filho? A gente perdoa e respeita o seu posicionamento, né, meu filho? Em primeiro lugar, a gente respeita, depois a gente te perdoa. Mas em primeiro lugar, tem que te respeitar, ué. Se você não é não quer se associar, não é dessa associação, né? Não quer abrir mão nem sequer um segundo, né? Não está pensando nem um segundo numa grande comoção, né, meu filho? No afrouxamento aí das suas certezas, das suas convicções, talvez, para você arejar um pouquinho aí a sua mente, né? E principalmente você que é estudante, né, meu filho? Esse aí a gente tem atenção mais fácil, esses aí estão compreendendo, eles já estão, né? A gente tem lá o projeto dos serguianos universitários, então se você está acima do 7º período, meu filho, você vai procurar os serguianos, vai se associar e nós vamos preparar você para daqui 2, 3, 4 anos no máximo, para você estar alcançando o cargo de vereador, tá? 2, 3, 4 anos no máximo, é esse o projeto que a gente tem para você, se você se aferir a nós. Tá certo? Se afiliar e se vincular a nós, né? E fechar conosco no projeto serguiano. Agora, o público, né? Se o público estiver interessado numa grande congratulação, numa festa, mesmo que seja para um número reduzido aí de pessoas, né? Mas se o público acha certo e correto aí beneficiar, homenagear, né? Prestigiar esses homens e mulheres do passado de Contagem de Betim, né? Num grande evento, numa grande promoção, né, meu filho? É claro, se eles acreditam que isso aí pode repercutir em benefícios para o seu bem-estar na sociedade, né? Se eles acreditam, se eles creem que isso aí pode trazer algum benefício, reverter-se em algum privilégio, em alguma conquista, em alguma vitória, né? Em alguma coisa que venha acrescentar à vida desses cidadãos, né? Seja espiritualmente, ou religiosamente, ou politicamente, ou filosoficamente, ou psicologicamente, né, meu filho? Da forma que te interessar. Tá certo? Aí você vai referendar, os serguianos é quem vão se encarregar da colheita aí dessas vontades, né? Porque são especializados nisso. Eles têm lá o seu meio, né? Eles têm a sua empresa que trabalha já tem a empresa que presta esse serviço, evidentemente, porque os serguianos, né, são igual aquela história lá do... Não tem nem comparação com aquela história lá, não. Não vamos fazer aquela história lá tá muito aquém dos serguianos, tá? Bom, então tá. Vamos continuar a leitura, não vai dar para ler tudo hoje, mas você viu que a gente já adiantou aqui um pouquinho, porque a gente vai agora passar, Samuel, pro Campo Grande, né? E você subscreveu lá, Samuel Messias da Silva, de 2020, no dia 25 de julho, né? Presidente Nacional do Ordem, Estatuto do Ordem. O partido, sua organização e objetivos. Então, capítulo 1º, no título 1, né, da denominação, sede, foro, duração e objetivo. Claro, meu filho, vai começar um negócio? Qual o nome? Aonde é que está localizado, situado, né, meu filho? Qual o foro dessa situação, né? Qual a duração desse projeto, dessa empreitada, né, meu filho? E, afinal de contas, qual o real objetivo dela? Bom, no artigo 1º, o ordem neste estatuto designado simplesmente, né, o ordem, com a sigla, abre aspas, ordem, fecha aspas, fundada em 25 de julho de 2020, com sede, foro e domicílio em Brasília. Então tá lá, né, meu filho, a sede, o foro, Brasília.
capital federal da República do Brasil. Constitui a organização político-partidária com personalidade jurídica de direito privado, com atuação em âmbito nacional, com prazo de duração por tempo indeterminado. Com prazo de duração por tempo indeterminado. Isso é muito bom, isso é muito bom. Os serguianos trabalham até com um tempo agora determinado, viu, Samuel? Essa é a nova onda aí dos contratos, estão todos se modificando, né? A gente tem visto isso, tem feito isso aí no direito, e é curioso, né? Porque como é que você abre uma válvula que já estava fechada, né? E até oxidada, né, meu filho? Então você começa a trabalhar aí com qualquer... É claro que você está fugindo aí de uma burocracia futura, mas você não tem que ficar preocupado com essa burocracia, que ela é vencida facilmente aí quando há um aumento da produção, né, meu filho? Enquanto as engrenagens suas forem frágeis, é claro que o sistema, né, o sistema maior vai vinculá-lo, né, meu filho? Você vai estar sempre à margem dele. Agora, se você quer expandir, crescer o seu engenho, né, meu filho, a sua criação, a sua fonte de transformação, é claro, aí a gente é preciso torná-la mais robusta, né? Enrijecê-la. Então, eu acho que a gente faz um projeto aí de tantos anos, de 2, de 5, de 10 anos, né? Nesse caso aqui não tem problema, o indeterminado ainda tudo bem, ainda tá muito aceitável aqui, tá muito bom, a gente sabe. Mas daqui para frente a gente pode pensar nisso daí, tá certo? Então, o emblema do ordem é representado pelas cores, vamos ver se eu pulei, pelo regesse. Bom, duração de tempo indeterminado, organizada em conformidade com a lei, com os postulados da ordem e da probidade, e reger-se-á pelo presente estatuto, que poderá ser alterado pela maioria absoluta do Diretório Nacional, com convocação específica para esse fim. Ok, meu filho, o emblema no artigo 2º, né, do ordem é representado pelas cores verde, amarela, azul e branca, contendo acima e abaixo do nome gráficos. Ok, muito bom. O ordem é representado em nível nacional pelo seu presidente nacional e, na sua ausência, pelo primeiro vice-presidente nacional, ambos impossibilitados, aí representará o secretário-geral. Ok, meu filho, vamos passar aqui para o artigo 4º, né? O ordem nos estados da federação, nos municípios e no Distrito Federal, em questão de interesse estadual, municipal e distrital, será representado pelas respectivas instâncias. Artigo 2º. Opa, tem que resgatar a água serguiana, viu? O ordem atuará em âmbito nacional com estrita observância deste estatuto, do programa partidário e da legislação em vigor. Ok, só uma pausa para abastecimento da taça serguiana, meu filho. Tá? Vocês tomam aí sua aguinha também, vocês não se descansam aí um pouquinho, tá certo? É um segundinho. Ok. Então vamos pegar um amendoinzinho. Pra gente pegar só uma energiazinha, né? Para nós irmos adiante. Bom, então vamos adiante. O ordem atuará em âmbito nacional com estrita observância deste estatuto.
Sexto, o objetivo do Ordem é erguer a bandeira do patriotismo, da sustentabilidade, da educação, da saúde e da família, tendo a Constituição Federal como base legal, desenvolvendo estratégias que visem organizar e construir, em conjunto com a nação brasileira, em ampla democracia, com liberdade de expressão cultural, sexual, política, racial e crença religiosa. Liberdade de expressão cultural, sexual, política, racial e crença religiosa. Muito interessante, viu, meu filho? Muito interessante. Muito bom. Parágrafo único. São diretrizes e princípios programáticos para a organização, funcionamento e atuação do Ordem. 2 pontos. A. Democratização e disciplina internas, com o intuito de assegurar a uniformização de atuação partidária, oportunizando a efetiva participação dos filiados na definição do ordenamento e orientação política do Ordem e na escolha de seus dirigentes. Tá. É a construção de que ele já havia nos alertado, né? Tudo é a construção, né, o Samuel? Você falou muito bem disso. Atuação permanente não condicionada às atividades e aos eventos eleitorais e parlamentares. Desculpa. Letra C. A efetiva participação dos filiados na vida partidária, no processo decisório interno e na formação dos recursos patrimoniais, financeiros, operacionais e técnicos do partido. Unir-se aos movimentos na D, com premissas constitucionais, respeitando suas características e autonomia, assegurando-lhes representação nos quadros partidários e listas de candidatos, e incentivando a organização da sociedade, em especial nos setores ainda carentes de políticas públicas. Letra E. Fidelidade aos princípios programáticos e decisões partidárias aplicáveis a todos os filiados, quer exerçam funções públicas efetivas ou não. Fidelidade aos princípios programáticos e decisões partidárias aplicáveis a todos os filiados, porque quer exerçam funções públicas eletivas ou não. Isso é muito bom. Essa cláusula aqui, os serguianos porque os serguianos também têm um estatuto, viu, Samuel? Nós temos um estatuto. No nosso estatuto, a gente está trabalhando com uma ideia seguinte, né? No modelo endossado lá pelo Sorígel, né? Ele conseguiu achar, foi um modelo lá do Babileu, viu, meu filho? Isso veio lá de Sérgios, viu? Então o Sorígel só repassou aqui, né, o arquivo, né? Então esse arquivo é o seguinte, eles propuseram o seguinte, olha, já que você vai se associar à pessoa, né? Já que você vai se associar à pessoa, por exemplo, vamos supor, meu filho, você não sabe votar direito. Vamos supor que você não sabe votar direito. Claro que você tem direito de pôr uma pessoa para fazer essa votação no seu nome, meu filho. Vamos supor que você quer votar, mas já te disseram várias vezes que você não sabe, meu filho, você não sabe votar. Aí, meu filho, o que você vai fazer? Ao invés de você se comprometer, né, e falar, eu estou votando pela paixão, né, pela intuição, né, pela emoção, pela verdade, né, e você pede a Deus ainda, oh meu Deus, que se esse homem for bom de verdade, que ele ajude a população, né, você ainda pede a Deus e aos deuses outras vezes, né, para que isso seja realizado, né. E é claro, meu filho, então o que você faz? Está mais do que justo, é um direito eleitoral seu, um direito de apuração das vontades, meu filho. Para certas questões, né, nos primeiros momentos, você vai, em certas ocasiões, você vai poder contar com a natureza dessa apuração, né, meu filho? Olha, você faz o seguinte, a pessoa que achar por bem, ela outorga lá poderes, né, dentre outros poderes, se ela desejar, né, ou especificamente, ela pode dizer para você, olha, meu filho, você, como eu confio em você, eu não confio em mim, mas eu confio no que você acha que é melhor para o mundo e para a civilização, né? O que é melhor para a humanidade, o que é melhor para cumprir os desígnios de Deus, o que é melhor para cumprir os desígnios de todos os deuses, sem que um Deus tenha que ferir ou machucar ou extinguir ou extirpar o outro, né? Então, meu filho, é claro, né? Sem que tenha que um jogar-lhe uma bomba e o outro devolver-lhe a bomba, né? E sem que tenha que acontecer isso,
É claro, meu filho, é claro, a gente tem que fazer um trabalho muito forte na base, cuidando das crianças, né? São elas quem vão carregar as ideias e os ideais. Então, se tiver de acordo com isso daqui, meu filho, a gente pode prosseguir, né? Tá falando aqui, ó, atuação, vamos ver onde a gente parou. São diretrizes e princípios programáticos para a organização, funcionamento e atuação do ordem. São princípios programáticos, ou seja, eles já sabem que não vão ser realizados agora. É assim que são lá os princípios programáticos, né? Eles têm uma previsão para o futuro. Isso aí os serguianos são os especializados, eles desenvolveram toda uma teoria dos princípios programáticos, meu filho. Ela está toda explicada enunciada anunciada e anunciada lá no livro 2 de Cegos, a Disrupção, tá? Está sendo escrito nesse momento, né? O senhor Igor está psicografando essa obra aí lá de Cegos, tá certo? Então você veja bem. No parágrafo único nós temos lá, são princípios, tá? Aí ele já diz quais são esses, vamos lá, quais são esses princípios. Democratização e disciplina internas, com o intuito de assegurar a uniformização da atuação partidária, nós já lemos. Atuação permanente não condicionada às atividades e aos eventos eleitorais e parlamentares. Efetiva participação dos filiados na vida partidária. Unir-se aos movimentos com premissas constitucionais. Capítulo da filiação partidária. Né? Aí chegamos no fidelidade aos princípios programáticos e decisões partidárias aplicáveis a todos os filiados, quer exerçam funções públicas eletivas ou não. Né, meu filho? O que é a fidelidade aos princípios programáticos? Claro, né, meu filho? Se você está trabalhando em prol do ideal, do objetivo, qual que é o objetivo do partido aqui? Ele está falando aqui. Ele está falando uma porção de objetivo aqui. Parece que colocou um em primeiro lugar. Né? E esse é o primeiro de todos, está no enigma. É claro, meu filho, você vai cuidar não é de corrupção política no estrito senso, não. Você vai cuidar, tá na hora de colocar uma ordem na humanidade. Né? É assim que os serguianos se entendem, se o entendimento estiver correto, se for nessa linha de pensamento, nessa ordem de raciocínio, nesse prisma de razão, nesse pavimento de consciência, né, meu filho? Nessa altura do campeonato, nas circunstâncias em que estamos, né, meu filho? É claro, né? É claro. Se assim o for, assim chancelado o será, né? Chegando já estão preparando aqui a pena aqui para subscrever aqui esse documento, né, meu filho? Se é que essa assinatura valha de alguma coisa, né, meu filho? Porque às vezes ela também, né, não representa, não significa nada para você, né, meu filho? Isso aí não é o que você também tem que apurar aí, né, dentro das suas ideias e dos seus ideais, né? É claro, meu filho, você tem que avaliar isso muito bem avaliado. Então vamos lá. Isso aí é com você, os serguianos não vão interferir nisso daí. Vamos adiante. Capítulo 2, da filiação partidária. Como é que faz para se filiar? Né? Quais são os termos que regem a filiação ali ao partido ordem? Né? No artigo 7º está dizendo lá, somente poderá afiliar-se à ordem eleitor em pleno gozo dos seus direitos políticos, né? A gente acha que isso aí não é legal não, meu filho. Você tem que pelo menos explicar que isso é uma necessidade, uma imposição legal, mas que você está aberto para fazer o cadastro de qualquer pessoa, né, meu filho? E vai precisar e vai honrar aquela vinda dele, aquela procura, né? Dizendo para ele que ele vai se tornar, você vai fazer de tudo para tirar a documentação dele, para que ele resgate seus direitos políticos, para que ele, em função disso, se filie, né? Se assim o desejar, né? Através de uma reunião, de um evento, e se assim o desejar, então ele se filia ao ordem. Então, olha para você ver que projeto, né? Os serguianos podem utilizar isso daí para... eles têm feito esse tipo de proposta para as filiações ao seu grupo, né? O grupo dos serguianos, né, meu filho? Se você quiser filiar-se aos serguianos, né? Aos serguianos da terra, e se você, então... é uma pessoa que não tem dinheiro, não tem posses, não tem privilégios, não tem propriedades, não tem respeito, respeito você adquiriu, né? Mas você não tem nenhuma sofisticação, né? Se você não tem nenhuma sofisticação, você não tem nenhum recurso, você não tem ultimamente você não tem tido nenhuma força, né, meu filho? Que o sistema tem lhe sugado tanto, né? Você já está ficando velho, cansado, mas se você vê na figura de alguém, né, que pode sim
exercerem seu nome, os seus direitos e as suas vontades, né? É claro, aquelas vontades que manifestam o seu desejo, né, meu filho? Se você puder fazer isso, endossar isso através de uma procuração, os serguianos fazem esse trabalho, né, meu filho? Os serguianos fazem esse trabalho, tá certo? E tem um atendimento especializado para aqueles que são da terceira idade, viu, meu filho? Porque a gente sabe hoje que você pega o cidadão, né? Ele é idoso e aí a sociedade já não considera ele uma peça muito eficaz, né? Ou aceitável no meio daquele jogo, daquele baralho, né? E aí trata-o mal, né? Trata-o com descaso, sem paciência, não tem atenção, não tem cuidado, não tem zelo, não tem prestação, não tem honestidade. Inclusive é tão engraçado como que as pessoas às vezes falam com os idosos como se estivessem falando com as crianças, né? Aquelas de colo, né, meu filho? Isso é muito curioso, né? Mas essas formas de tratamento aí marcam o início e o fim da vida humanas, né? A gente sabe disso, tá? Então, meu filho, agora, é claro, né, meu filho? Nem todo idoso comporta-se dessa maneira, né, meu filho? Há muitos idosos aí que estão ativos, que são atuantes aí dos seus direitos, das suas vontades, né? Agora, muitas vezes eles já não têm, eles perderam os critérios, né? Porque a sociedade não trata eles bem, ficou inconveniente para eles exercerem mais o seu direito ali, né? Daqui para frente, né? Então eles fazem o quê? Eles chancelam, né, meu filho? O seu voto, eles premiam, né? Aquele que está incumbido ali de prestar esses serviços, né? Há uma enorme congratulação, né? É uma grande aposta, né? Eles chancelam essa garantia, é um seguro que é feito se você contratar os serguianos, né? Mediante aí, é claro, né, a sua participação, né? Os serguianos ali exigem, evidentemente, a sua participação nos limites da sua vontade, né, meu filho? Porque às vezes também você já não quer lidar com muita coisa, né? Porque às vezes lhe falta saúde, né? Às vezes você está gozando de plena capacidade racional, né? Está gozando dos plenos sentidos, né, da razão, né? Está exercendo aí com plenitude, né, todos os indicativos aí da consciência e da razão, mas entretanto o seu corpo já apresenta ali pequenos distúrbios, né? Refletidos aí, talvez não exatamente ou não propriamente da idade, né, meu filho, mas do cansaço psicológico, psíquico, né, mental, né, pela dificuldade, né, de lidar aí com o descaso, né, com o descaso da população, né, aí toda ela considerada, né, homens e mulheres do setor público e do privado, né, meu filho, o Estado e as empresas aí, de modo geral, a nossa sociedade se preocupa muito pouco, né? De modo geral, se preocupa muito pouco com os velhos, com os idosos, né? Com os anciãos. Bom, então nós vamos adiante aí, unir-se aos movimentos com premissas constitucionais, já falamos, somente. Então você pode pôr lá, na forma da lei, né? E que declare adesão ao programa para você se filiar. O Estatuto e o Código de Ética do Ordem. E depois nós vamos pegar e fazer a leitura do Estatuto, né, o Estatuto estamos fazendo agora, depois nós vamos fazer a leitura do Código de Ética do Ordem, o Código de Ética do Ordem, tá certo? Depois nós vamos fazer a leitura do Código de Ética, a leitura do Código de Ética do Ordem, tá? Vamos ver se está gravando okzinho, se está passando o sinalzinho para todo o universinho, né? Tá indo muito bem. Tá indo muito legal. Vamos aqui adiante. Vamos adiante. Parágrafo único. Assim, terminando aqui, ó. Também é o Código Ético. E não tenha condenação transitada em julgado por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de conduta e crime contra a ordem pública e, consequentemente, a todas as normas e condições administrativas. Parágrafo único. Ao filiar-se à ordem, o eleitor, 2 pontos. Número 1, inciso 1. Aprova e subordina-se ao manifesto
nós gostaríamos de saber que manifesto é esse e ter acesso a ele. Ao programa, nós também... é um outro documento importante que nós gostaríamos de ter acesso. Estatuto, estamos tendo acesso agora. Diretrizes e regimentos do partido, bem como as decisões, deliberações e resoluções de suas instâncias partidárias. Ponto e vírgula. Subordinação, essa que permanece, ainda que eleito parlamentar ou chefe do Poder Executivo, vice ou no exercício de cargo comissionado de agente político. Olha só que interessante. Aprova e subordina-se ao manifesto, né? Aquele que vai se... O eleitor, né, ao filiar-se à ordem, ele aprova e subordina-se ao manifesto. Ele apoia e subordina-se ao programa. Ele apoia e subordina-se ao estatuto. E as diretrizes e regimentos do partido, enfim. Bem como as decisões, ele também apoia, né? Subordina-se às decisões, às deliberações e resoluções de suas instâncias partidárias, né? Subordinação essa que permanece ainda que eleito parlamentar ou chefe do Poder Executivo, né? Vice ou no exercício de cargo comissionado de agente político. É porque às vezes o cara se torna lá o presidente do Brasil, mas aí quer fazer tudo no partido, né, meu filho? Quer acabar com toda a camaradagem dele durante todo aquele tempo, né, meu filho? Feliz é o homem que não faz isso, né, meu filho? Que quando chega lá, né, ele leva e faz a parte dele, que é trazer os demais, né, meu filho? Agora, de que maneira que ele traz os demais? Né? Com a mesma honra que aqueles demais o colocaram lá, né? Com a mesma honra, né? Pagando o mesmo preço, né, meu filho? Mas é a mesma honra, né? É a mesma honra. Não é pagando, isso não é dinheiro que paga não, meu filho. Não seja burro, né? Não seja burro, né?